Olá, alunos, vou estar aqui com mais uma aula de Química, nosso conteúdo soluções, e vou trabalhar com o subconteúdo coeficiente de solubilidade, classificação das soluções. Concentração das soluções a gente vê em uma outra aula, né? Então, essa aula é para você do curso Novas Formas de Aprender Ciências da Natureza, para você do segundo ano, para você do terceiro ano e para você também do primeiro ano. Os objetivos, pessoal, de nossa aula é introduzir conceitos sobre coeficiente de solubilidade, compreender que quantidades de soluto e solvente são necessárias em determinada substância ou produto e efetuar cálculos em atividades que envolvam, quantidade de massa em soluções. Mas antes eu vou fazer uma breve introdução sobre o que é uma solução, né? Soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias, né? Então, solução é igual a soluto mais solvente. O soluto, ele vai estar em menor proporção, né? E, em geral, o solvente, né, vai estar em maior proporção. Em geral, o solvente sempre vai ser a água, né? A gente utiliza muito a água como solvente, né? Porque a água também é chamada de solvente universal. Por que, tia Iva, né? Isso porque ela dissolve muitas substâncias e está presente em muitas soluções, né? Então, soluto vai ser a substância que será dissolvida, né, aqui, e o solvente, a substância que se dissolve, né? Então, as soluções elas podem ser formadas por qualquer combinação envolvendo os três estados físicos da matéria, né, como sólido, líquido e gasoso. Exemplos de soluções do nosso dia a dia é o álcool hidratado, a acetona, água mineral, açúcar em água, o ar, ligas metálicas, entre outras. Então, a classificação da solução quanto ao estado, né, de agregação pode ser sólida, o solvente é sempre sólido e o soluto pode ser sólido, líquido ou gasoso. Líquido, o solvente é sempre líquido e o soluto pode ser sólido, líquido ou gasoso. Pode ser gasoso, né, o solvente é gasoso e o produto também é gasoso. Quanto à natureza do soluto, pode ser moleculares ou iônico, né? As partículas dispersas são moléculas, que são as partículas do soluto, né? Essas soluções não conduzem corrente, não conduzem eletricidade, como por exemplo, água e açúcar não conduz eletricidade, né? Iônicas, as partículas dispersas são íons, né? Essas soluções conduzem eletricidade, como por exemplo o sal dissolvido na água, né? Quando ele vai dissociar o NaCl, quando esse soluto dissocia, ele vai formar, né, íons, que é o Na+, e o Cl-, o que não acontece com o açúcar, que é um soluto também, né, dissolvido em água. Quanto à proporção de soluto, nessa quantidade de soluto pode ser concentrada e diluída, né? Concentrada, muito soluto dissolvido em relação à quantidade de solvente, né? Então, diluída, né, pouco soluto dissolvido em relação ao solvente. Quanto à solubilidade, pessoal, pode ser insaturada, né? A massa do soluto dissolvido é menor que o coeficiente de solubilidade, representado aqui pelo CS, né? Saturada, a massa do soluto dissolvido é igual ao coeficiente de solubilidade. E supersaturada, pessoal, a massa do soluto dissolvido é maior do que esse coeficiente de solubilidade. Acho que deu para entender, né? Vou mostrar aqui rápido para vocês, né, o material de vidro para medida de volumes, que também é utilizado em laboratório para soluções, né, que a gente costuma usar para medir volume. Então, aqui eu vou usar
para medir volume aqui, pessoal. Como você pode ver, o Becker, o Erlenmeyer, né, o balão volumétrico, proveta, pipeta volumétrica e a bureta. Né, existe alguns que são instrumentos que têm uma maior precisão. Como no laboratório, né, há vários equipamentos de vidro, como eu coloquei aqui para vocês, né, de volumes, mas nem todos, pessoal, têm a mesma precisão. Como assim, tia Iva? Que é ter a mesma precisão, né? São esses equipamentos de vidro que têm maior precisão, eles são essenciais, pessoal, para garantir que os dados, né, encontrados durante um teste laboratorial sejam mais próximos da realidade do que está sendo pesquisado, né? Então, sejam mais próximos. Se for um experimento que a gente queira um resultado mais próximo da realidade, a gente tem que usar equipamentos de vidro com maior precisão. Como, por exemplo, pessoal, esses dois aqui, como mostra a figura, esses dois aqui, eu estou circulando, são poucos precisos, né? A gente até utiliza eles, né, para experimentos mais simples, eles são poucos precisos, né? Apenas fornecem medidas aproximadas de volume, né? Já esse outro aqui que é a proveta, né, como você pode ver, circular aqui, a proveta é um pouco menos imprecisa, né, do que esses dois aqui, esses dois primeiros, né, o Becker e o Erlenmeyer. Já aqui, pessoal, já esse outro aqui, pessoal, que é a bureta já tem, a bureta é esse aqui, ó, a bureta já tem é um instrumento de maior precisão, né? Então, é essencial para garantir que os dados encontrados, né, durante um teste laboratorial sejam mais próximos da realidade, né? Então, esse é onde que tem um instrumento que tem maior precisão do que a proveta, né? E é útil para medir o volume de solução adicionando-se a um frasco, né? Precisa ter um frasco aqui, tem a torneira para controlar a vazão do líquido. Temos aqui o outro, que é também o balão volumétrico, né? Também o balão volumétrico, como mostra aí na imagem, que é esse aqui, o balão volumétrico e a pipeta volumétrica, como mostra aqui, ó, essa aqui é a pipeta volumétrica, estão entre os equipamentos usuais, né, de maior precisão para medir o volume de líquidos, né? Então, essa pipeta, a pipeta volumétrica apresenta um traço de calibração, que é esse aqui, ó, está até marcado aqui o traço de calibração, né? A gente também pode dizer aferição, que é feita numa dada temperatura que vem escrita no instrumento, né? Esse traço permite medir na temperatura em questão, né? Aqui nós temos uma pipeta volumétrica de 25 ml. A pipeta volumétrica é muito útil no procedimento denominado diluição, que a gente vê, vai ser comentado mais à frente, né, para vocês. Já o balão volumétrico também, pessoal, ele possui um traço, né, de calibração, possui esse traço de calibração feito numa dada temperatura também. Vou mostrar para vocês aqui o preparo em laboratório de uma solução aquosa, né? Então, vou mostrar para vocês aqui usando o balão volumétrico, né? E vou usar aqui como se eu estivesse preparando
um medicamento, né? Vou preparar aqui um medicamento para vocês. Então, se desejarmos fazer 1 litro de solução contendo 50 gramas, né? Aqui 50 gramas desse medicamento, devemos proceder como utilizam as figuras, né? Como tem as figuras 1 à figura 4. Então, devemos proceder dessa forma. Então, o que é que vai acontecer? Inicialmente, a figura 1 são pesados 50 gramas, né, da substância. O que é que acontece depois? A seguir, a massa é transferida aqui, ó, como mostra aqui na figura 2, a massa é transferida para o balão volumétrico de 1000 ml, né, esse balão é de 1000 ml. 1000 ml. E adiciona-se um pouco de água destilada, né? Aqui estou adicionando numa piceta água destilada, como mostra aqui também na figura 2, né? Vou adicionar um pouco de água. E na figura 3 está mostrando, pessoal, que depois desse processo do 2, eu vou agitar, né, essa solução, vou agitar até que todo o sólido que foi colocado aqui, né, o soluto, se dissolva, né? Então, vai agitar até que consiga dissolver totalmente o sólido que foi colocado, no caso o soluto, né? Como mostra na figura 3. E depois, pessoal, observe aqui na figura 4, depois que fizer esse procedimento aqui de agitação, vai acrescentar-se a água até a marca de 1000 ml, que é aqui, ó. Até a marca que é o traço de calibração, que é até 1000 ml. Não pode passar desse traço aqui, né? Então, vai colocando a água aos poucos até chegar nesse traço de calibração. Pessoal, vou trabalhar aqui com o coeficiente de solubilidade. E esse coeficiente é a quantidade necessária de uma substância para saturar uma quantidade padrão de solvente em determinada temperatura. Também eu posso dizer que é a capacidade de solução, né? E também a temperatura influencia muito na dissolução do soluto, né? Então, esse coeficiente é responsável, né, por determinar a capacidade máxima que o soluto tem de dissolver no solvente, de acordo com essas condições de temperatura. Então, pessoal, quando o solvente atinge o limite máximo de solubilidade e a quantidade máxima de concentração, podemos dizer que é ponto de saturação, né? Denominamos ponto de saturação. Já o corpo de fundo ou precipitado é aquele soluto, pessoal, que fica depositado no fundo do recipiente, né? Então, recapitulando, a solução sempre tem um soluto e um solvente, né? Então, sendo que o solvente dissolve o soluto, o solvente sempre tem um limite, ou seja, não consegue dissolver no solvente a quantidade de soluto que você quiser, né? Sempre tem um limite. Existe um limite para esse solvente, né? Esse limite que o solvente tem em relação ao soluto é que podemos chamar, né, esse coeficiente de solubilidade, né? Eu posso dizer a capacidade, como eu já falei, né, capacidade de dissolução. Então, você até pode me perguntar, tia Iva, a capacidade de um solvente pode ser alterada? Eu posso dizer para você que sim, pode ser alterada, porque eu posso fazer com que o solvente dissolva mais ou menos um soluto, né? Sendo que a quantidade de solvente será o mesmo, né? Eu posso mostrar para vocês. Quando se muda a temperatura do solvente, pode-se modificar a quantidade de soluto
que vai ser dissolvido, só que vai depender de cada soluto e de cada solvente, como eu posso mostrar para você a seguir na temperatura ambiente e na água quente, né? Você vai observar que na temperatura ambiente, o solvente vai conseguir dissolver menos soluto. Já na água quente, esse solvente vai dissolver muito mais, né, o soluto do que na água ambiente, né? Um experimento prático, né, bem simples, em que eu vou mostrar aqui a influência da temperatura, né, nesse coeficiente de solubilidade. Então, vou colocar uma quantidade de soluto, né? Vou usar aqui o sal. Eu tenho aqui nesse primeiro copo água quente, né? Pode-se utilizar uns 50 ml ou 40 ml, né, de água quente. E nesse outro também tem aproximadamente a mesma quantidade. Então, vou usar aproximadamente quase a mesma quantidade de soluto, né? Aqui é na água quente, né? Eu tenho uma quantidade de soluto e vou colocar aqui para vocês observarem o que vai acontecer, né? Aqui na Observe aqui, ó. Então, eu vou colocar aproximadamente essa mesma quantidade na água, temperatura ambiente. Nessa água de temperatura ambiente. Vejam que a água ficou turva, né? A água ficou turva. Em relação à água da temperatura da água quente, né? Então, isso prova que o cloreto de sódio teve uma facilidade de dissolver na água quente. Já na temperatura ambiente, né? Observa-se que a água ficou turva. Então, isso prova, pessoal, que quanto maior a temperatura, né? Como vocês podem observarem aqui, quanto maior a temperatura, maior vai ser a dissolução desse soluto. Maior a temperatura, maior a dissolução do soluto. Quanto menor a temperatura, né, menor a dissolução do soluto, né? Vai dissolver menos soluto. Então, isso prova que aqui existe ainda uma quantidade enorme de soluto a se dissolver, né? E então mostra que quanto maior a temperatura, maior é a quantidade de soluto dissolvido. Enquanto menor a temperatura, menor é a quantidade de soluto dissolvido. Então é isso, pessoal. Essa é a minha demonstração. Vocês podem estar me perguntando, tia Iva, o que é solubilidade? Né? Solubilidade é a quantidade que uma substância possui de se dissolver ou não dentro de determinados líquidos, né? Os solutos podem ser classificados em 3 tipos: solúvel, né? Solutos que são dissolvidos pelo solvente; pouco solúvel, solutos que se dissolvem com dificuldade no solvente; e insolúvel, solutos que não são dissolvidos pelo solvente. Aqui eu tenho o solvente mais o soluto, que vai estar em menor quantidade, igual à solução. Então, eu vou aqui praticar com vocês, né? Mas antes eu gostaria de mostrar, pessoal, que o coeficiente de solubilidade, ele pode aparecer nos exercícios de 3 maneiras, né? Pode aparecer aqui de 3 maneiras. Primeiro, coeficiente no texto, como ele pode aparecer. O coeficiente de solubilidade do KCl em água é de 34 gramas, né, de KCl para 100 gramas de água do solvente a 20 graus Celsius, né, a 20 graus. Ou seja, 100 gramas de água, né, 100 gramas de água a uma temperatura de 20 graus Celsius, eu vou ter aqui o limite, né, a quantidade máxima que esse solvente, nessa determinada temperatura, vai conseguir dissolver do KCl, que é 34 gramas, ou seja, 34 gramas de KCl vai ser dissolvido em 100 gramas de água a uma temperatura de 20 graus Celsius. Né? Como se eu tivesse aqui, pessoal, ó,
se eu tiver aqui um recipiente, né, um sistema, se eu tiver aqui um sistema em que eu vou passar essa quantidade de 34 gramas, vamos supor que eu tenho aqui 40 gramas desse sal, né, 40 gramas de KCl, dissolvido nessa mesma quantidade de solvente que é 100 gramas de água, né, em 100 gramas de água. Eu vou estar aqui dissolvendo 40 gramas de KCl, né, KCl em 100 gramas de água a essa mesma temperatura, né? A temperatura aqui vai ser a mesma. Eu vou utilizar a mesma temperatura de 20 graus Celsius, né? O que vai acontecer? Né? Aqui, esse coeficiente de solubilidade, que é o máximo, o limite, a quantidade máxima que vai ser, que eu vou conseguir dissolver é 34, né? Então eu vou conseguir dissolver aqui 34. O que vai acontecer? Que em 100 gramas de água eu vou conseguir dissolver 34 gramas de KCl e vai sobrar 6 gramas aqui, que é o corpo de fundo, né? Que é o meu corpo de fundo. Vai sobrar 6 gramas do sal, né? De sal, que vai ser uma solução saturada com corpo de fundo. Praticando, pessoal, indo aqui para o exercício, uma solução composta por 2 colheres de sopa de açúcar, né, aqui 34,2 gramas, e 1 colher de sopa de água de 18 gramas foi preparada. Podemos dizer que a água é um solvente correto e o açúcar é o soluto, também está correto, verdadeiro. O açúcar é o solvente? Não, o açúcar não é o solvente, o açúcar vai ser o soluto, então aqui já está errado, então é falsa. Nessa alternativa aqui é falsa. A temperatura ambiente, o açúcar não pode ser considerado um solvente, de jeito nenhum. A temperatura ambiente não pode ser considerado um solvente por ser um composto sólido. Então estão corretas as alternativas 1 e 3, né? A alternativa D é a correta. Já aqui, pessoal, na 2, um determinado sal tem coeficiente de solubilidade igual a 34 gramas, né, dissolvido em 100 gramas de água a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, ele já me deu o coeficiente de solubilidade, né? Esse é meu coeficiente de solubilidade, que 34 gramas, né, vai ser dissolvido em 100 gramas de água a uma temperatura, né, de 20 graus Celsius. Tendo-se 450 gramas de água a essa mesma temperatura de 20 graus Celsius, a quantidade em gramas desse sal, de um determinado sal, que permite preparar uma solução saturada é. Então, se eu tenho, vou formar aqui uma regrinha de 3, né? Se eu tenho 450 gramas de água e eu quero saber a quantidade de sal para preparar uma solução saturada, eu vou colocar aqui para X. Só é multiplicar aqui cruzado, multiplico cruzado, que vai ser 100x, que vai ser igual, você vai multiplicar aqui, 450 vezes 34, vai dar 15.300. Então, x, né, vou colocar aqui x, dividido aqui por 100, se você cortar o zero, de 2 zeros, x vai ser igual a 153 gramas de sal. Eu vou precisar de 153 gramas de sal, né, para preparar uma solução saturada em um solvente de 450, onde eu vou ter 450 gramas de água a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, eu vou precisar de 153 gramas de sal a ser dissolvido nessa quantidade de solvente, que é 450. A próxima questão, pessoal, observe a sequência abaixo em que o sistema 1 se encontra a uma temperatura de 25 graus Celsius com 100 gramas de água. Analise agora as seguintes afirmativas. 1. A 25 graus Celsius, a solubilidade do sal é de 20 gramas, dissolvido em 100 gramas de água? Não. Se você observar aqui,
só foi conseguido dissolver aqui em 100 gramas de água, a essa temperatura de 25, 15 gramas do sal. Sobrou aqui 5 gramas, que eu posso considerar um corpo de fundo. Então, essa solução é saturada com corpo de fundo. Então, aqui é falsa, a primeira é falsa. O sistema 3 é uma solução supersaturada? Sim, pessoal, é uma solução saturada, porque eu peguei esse sistema aqui 1, aconteceu aqui um aquecimento, um aumento de temperatura, em que eu consegui dissolver totalmente os 20 gramas, e depois eu posso colocar aqui no resfriamento, cuidadosamente, em que essa mesma quantidade permanecer dissolvida, permanecer dissolvida aqui nesse solvente, eu vou considerar o sistema 3 sendo supersaturado. Então, aqui é verdadeiro. O sistema 1 é uma solução insaturada? O sistema 1 não é insaturado, Aqui é um sistema 1, uma solução saturada com corpo de fundo. Então, aqui é falso. Colocando-se um cristal de sal no sistema 3, este se transformará rapidamente no sistema 1? Sim. Se eu colocar aqui um cristal dentro dessa solução, não vai conseguir se dissolver, não vai conseguir, vai tornar-se aqui um corpo de fundo, voltando ao sistema 1, saturada com corpo de fundo. Então, aqui é verdade, eu vou considerar a alternativa 2 e a alternativa 4 corretas. O coeficiente também, pessoal, pode aparecer no exercício em forma de tabela, coeficiente na tabela, em que ele vai me fornecer as temperaturas, aqui o coeficiente de solubilidade do KNO3 dissolvido em 100 gramas de água, o solvente, em que a máxima, o limite máximo em que essa água vai conseguir dissolver em uma determinada temperatura. Então, eu tenho aqui o limite, de cada temperatura, que vai aumentando. Você vê que quando vai aumentando a temperatura, vai aumentando a quantidade de soluto dissolvido. Enquanto você vai aumentando a temperatura, você vai aumentando a quantidade de soluto dissolvido em 100 gramas de água. Praticando, pessoal, os dados abaixo referem-se à massa de KCl em quilograma, de água. Pode dissolver a diferentes temperaturas, Ele me deu aqui máxima quantidade de KCl, que 1 quilograma, de água pode dissolver a diferentes temperaturas. Então, aqui eu tenho a massa e tenho aqui diferentes temperaturas. Tenho diferentes massas e diferentes temperaturas. Então, qual o acréscimo da massa do sal que dissolve por quilograma de água para cada aumento unitário, de temperatura, a cada 10 graus Celsius, se você observar aqui, começar aqui 10 menos 30 vai ser igual a 10, então 30 menos 20, se você for fazer aqui, vai ser igual a 10. E 20 menos 10 vai ser igual a 10. E se você for observar aqui a massa, quando aumentar aqui a temperatura, vou começar aqui, vai aumentando de 30 em 30, 400 menos 370 vai ser igual a 30. Então, para 1 grama, pessoal, que ele pede a cada aumento unitário da temperatura, que é 1 grau, eu vou ter quanto? Então, aqui você só vai fazer a regrinha de 3, 10, que aqui eu vou colocar, aqui representando aqui por x, eu botei o g, que é igual a 30. O G, que eu estou procurando aqui a grama, então eu poderia representar com X, mas eu obtei o G. 30 dividido por 10 vai ser 3 gramas,
Então, aqui eu vou colocar x igual a 3 gramas. Né? Então, esse valor unitário da temperatura é 3 gramas. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa D. Porque ele pergunta aqui, qual o acréscimo de massa do sal que se dissolve por quilograma para cada aumento unitário? Né? Cada aumento unitário que vai aumentando vai ser 3. Né? Então, se eu tenho 10 aqui, aumento de temperatura, e se eu for dividir aqui unitariamente, né, para cada 1 grau, eu vou aumentar 3 gramas, né? Então, aqui a massa. Questão 2, pessoal, também tem uma tabela, né? Ele já deu aqui o coeficiente de solubilidade, diferentes temperaturas, né? E ele disse que a solubilidade do KCl é 100 gramas por água, né? E vai dissolvendo aqui. Com o aumento da temperatura, vai aumentando essa solubilidade. Em 100 gramas de água, né? Ele pergunta aqui, em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, adicionaram-se 40 gramas de KCl. Conhecida a tabela acima, após forte agitação, observa-se a formação de. Então, em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, se você observar a tabela, né, aqui vai conseguir dissolver o que? 34 gramas, né, o máximo. Aqui na saturação é o máximo, que vai ser conseguido dissolver para 100 gramas de água. Eu vou conseguir dissolver aqui o KCl, o soluto, 34 gramas nessa temperatura. Quando eu aumento a temperatura, eu vou aumentando a quantidade de soluto. Se eu aumento a temperatura, eu vou aumentando a quantidade de soluto dissolvido. Então, aqui, quando eu aumento, eu coloco aqui 40 gramas. Se eu vou aumentar, colocar acima dessa quantidade aqui, 34, que consegue ser dissolvida em 20, numa temperatura de 20 graus Celsius, se eu aumentei, o que é que vai acontecer? Mesmo que eu agite, né, faça uma agitação dessa solução, eu vou ter, pessoal, eu vou ter aqui, ó, vou fazer aqui, colocar aqui, né, em 100 gramas de água, eu vou conseguir dissolver 34 a uma temperatura de 20 graus. Então, se eu venho com mais e coloco aqui 40, ao invés de 34, vai sobrar quanto, pessoal? Eu vou ter um corpo de fundo, um corpo de chão, pode ser chamado, 6 gramas, né? Vai sobrar aqui. Então, eu vou ter uma solução saturada com corpo de fundo. Vamos ver aqui as alternativas. Observa-se a formação de uma solução saturada sem corpo de fundo. Não, que não está correta, porque é uma solução saturada com corpo de fundo. Solução saturada contendo 34 gramas de KCl, sim, é uma solução saturada a essa temperatura e essa quantidade de solvente. Dissolvidos em equilíbrio com 6 gramas de KCl sólido, né? Foi o que sobrou. Então, a alternativa correta aqui vai ser a alternativa B, porque sobrou 6 gramas de KCl sólido. A solução não saturada com corpo de fundo, essa solução é saturada, não é considerada não saturada. D, solução extremamente diluída, não foi diluída porque sobrou, tem um corpo de fundo. Solução supersaturada também não é. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa B mesmo. A maneira de aparecer no exercício, pessoal, é através do gráfico, essa interpretação através do gráfico, né? Então, quando eu tenho um gráfico, acesso ao gráfico de solubilidade, eu vou conseguir determinar o limite do soluto, né? Eu vou conseguir aqui determinar o limite do meu soluto. O limite do soluto que o solvente consegue dissolver, esse é o meu limite. Esse limite sempre vai ser estabelecido pela curva do gráfico, né? Então, eu tenho aqui essa curva, que eu vou chamar curva de solubilidade, né? Então, vai dizer aqui o meu limite, que vai conseguir dissolver o soluto, né? O limite. Então, nesse gráfico aqui eu tenho, pessoal, o eixo Y, que está aqui com a quantidade de soluto, né, que pode ser dissolvido em 100 gramas de água, e o eixo X, que aqui está me indicando as temperaturas, né. Essa curva, como eu já falei, é chamada de curva de solubilidade, né. Qualquer ponto dentro desta curva
Qualquer ponto dentro desta curva, pessoal, vai dizer duas coisas, né? A quantidade de soluto que essa água, que essa quantidade de solvente consegue dissolver em uma determinada temperatura, né? Então, quando eu vou aumentando a temperatura, eu vou ter uma certa quantidade de soluto dissolvido, né? Curva de solubilidade, pessoal, são gráficos que apresentam variações, né, dos coeficientes de solubilidade das substâncias em função da temperatura, né? Como eu já falei aqui no eixo Y, eu tenho as solubilidades em grama, né, do soluto aqui. Eu tenho aqui os solutos, que vai ser dissolvido em 100 ml de água. E no eixo X eu tenho as temperaturas. Então, para qualquer ponto em cima da curva de solubilidade, a solução é saturada. E para qualquer ponto acima da curva de solubilidade, a solução vai ser supersaturada, né? Então, para qualquer ponto abaixo da curva de solubilidade, a solução é insaturada. Eu posso também ter outras curvas, né, no meu gráfico. Posso ter mais de uma curva em que quando aparece mais de uma curva, isso quer dizer que cada curva dessa se refere a solutos diferentes, né? Então, para estudar esse comportamento desse soluto dentro dessa quantidade de solvente, eu preciso estabelecer e determinar uma quantidade de temperatura e vou tracejar, né, até cada uma das curvas que eu possa ter essa quantidade de soluto dissolvido. Eu posso ter outra curva aqui, ó, colocar outra curva de solubilidade, né, e eu posso determinar aqui uma temperatura e saber a quantidade de soluto que vai ser dissolvido nessa quantidade de água em uma determinada temperatura. Se eu utilizar aqui a 20 graus Celsius, eu vou tracejar até o soluto A e tem uma outra curva que eu posso chamar soluto B. Então, quando eu vou tracejar aqui, pessoal, no soluto A, eu vou conseguir dissolver aqui aproximadamente a 20 graus Celsius 30 gramas. Eu vou tracejar até o soluto B, eu vou estar aqui em aproximadamente 70 gramas do soluto. Se eu aumentar a temperatura aqui se eu aumentar aqui a temperatura para 60, se eu aumentar o B, eu vou estar conseguindo aqui dissolver basicamente 20 gramas. Eu vou estar dissolvendo 20 gramas. Se eu continuo aqui indo lá para o outro soluto, eu vou estar dissolvendo 70 gramas. 6 soluções aquosas de nitrato de sódio, numerada de 1 a 4, foram preparadas em diferentes temperaturas, né, dissolvendo-se a massa do nitrato de sódio em 100 gramas de água. Em alguns casos, o nitrato de sódio não se dissolveu completamente. Esse gráfico representa a curva de solubilidade de um nitrato de sódio em função da temperatura. Os 6 pontos correspondentes aos sistemas preparados. A partir da análise desse gráfico, é correto afirmar que os dois sistemas em que há precipitado, ou seja, corpo de fundo, quando eu falo aqui em precipitado, eu falo em corpo de fundo, são a letra A, 1 e 2, B, 1 e 3, C, 4 e 5 e D, 5 e 4. Vamos observar aqui, como eu falei para vocês, abaixo da curva aqui eu teria um sistema, né, de insaturação, soluções insaturadas. Se eu tenho ponto aqui dentro da curva, eu vou ter soluções saturadas. Então, as soluções saturadas aqui seriam 2 e 4. Quando eu passo mais um pouco, né, que eu não estou ultrapassando esse limite, que o meu limite é aqui, quando eu ultrapasso esse limite, eu tenho soluções supersaturadas. Então, quando eu passo aqui um pouco mais dessa solução saturada, eu vou ter uma solução saturada com corpo de fundo. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa B, porque nesse sistema há precipitado, né? É 1 e 3. O gráfico abaixo indica curvas de solubilidade, pessoal. Indica curvas de solubilidade de 4 diferentes sais. Então, eu tenho aqui
a curva de solubilidade desses diferentes sais. Aí, qual desses sais representa mais solubilidade a 40 graus Celsius? Então, vamos ver aqui qual desses sais vai apresentar maior solubilidade. Então, aqui em 40 graus Celsius, eu vou colocar aqui, vou tracejar lá, tracejando, né, até chegar aqui na minha última curva. Vai ser basicamente aqui. Se eu for tracejar até lá, eu acho que eu vou ter bem aqui. Então, qual desses sais apresenta maior solubilidade em 40 graus Celsius? Então, qual foi o que apresentou aqui, né? Maior solubilidade foi o NaClO3. Então, a alternativa aqui vai ser a alternativa A.